Olá, Whindersson! Tudo Oi, boa bem, tarde. querido? Tudo. E Seja, você? seja bem-vindo aí à nossa live. O Whindersson, a gente fala dele todas as lives, né, Whindersson? Já tá até famoso, né, Whindersson? A pessoa fala assim, é o Whindersson pra cá, é o Whindersson pra lá, tá sempre ajudando a gente aí, pessoal. Então, hoje, um motivo muito especial aqui. O Whindersson tem muita experiência. Então, os colegas aí, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, outros membros da equipe, né, que ele convive muito, vocês vão ter oportunidade aí de ouvir bastante do Whindersson com essa experiência maravilhosa que ele tem aí na rede de saúde com a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, vou deixar ele mesmo se apresentar aí para todo mundo e aí a gente vai conversando. Fica à vontade, Wenders. Obrigado. Então, meu nome é Wenderson Henrique, né? Uma boa parte me chama de Henrique, não conhece o Henrique, mas pode me chamar de Wenderson, de Henrique, tanto faz, né? A gente não garra com isso, não. Eu trabalho aqui na Prefeitura de Belo Horizonte há um pouco mais de 10 anos, né? Foi uma chance que o farmacêutico teve de fazer parte da equipe multiprofissional através do núcleo de apoio à saúde da família. Hoje, né, no último governo, este programa foi extinto, mas em Belo Horizonte ainda tem um núcleo de apoio à saúde da família, que é composta por profissionais não médicos e que dão suporte às equipes de saúde da família, né? Pela política, as equipes de saúde da família possuem médico, enfermeiro, técnicos em enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Em Belo Horizonte, né, as equipes de apoio à saúde da família contêm assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, dentre esses profissionais todos, o farmacêutico está presente em praticamente todos os núcleos de apoio à saúde da família no Centro de Saúde de Belo Horizonte. Como profissional farmacêutico, né, eu entrei aqui na rede, eu não sabia muito bem qual que era o meu papel dentro de uma equipe multiprofissional. Eu acho que na grade curricular a gente tem essa parte do cuidado muito deficitária ainda. É claro que com os novos cursos, recentemente, isso tem mudado, né? A gente tem tido um foco maior na questão do paciente, porque até um tempo atrás o foco era o medicamento, né? A minha única função era garantir que o medicamento estivesse disponível em quantidade e qualidade quando o paciente fosse ao centro de saúde, né? Essa era, teoricamente, a missão inicial. Só que como eu faço parte de uma equipe assistencial, eu tive que me reinventar, porque assim, eu não tive essa parte clínica bem desenvolvida na faculdade, né? E o SUS é simplesmente a melhor escola que nós temos hoje, né? Para qualquer área da saúde, o SUS é, de fato, a melhor escola, né? As pessoas têm vários cursos, formam em vários estados, mas o SUS é o que vai capacitar realmente na prática, que nos permite o acompanhamento longitudinal dos pacientes. Na clínica privada, às vezes o paciente passa numa consulta, recebe uma receita e guarda aquela receita e vai usando aquela receita o resto da vida, né? Não volta no médico de Às novo. vezes acontece mesmo. Né? E porque a gente, infelizmente, né, o medicamento tarjado hoje, ele pode ser comprado sem receita, né? Tirando os medicamentos de controle especial. Então, se eu tenho uma prescrição de um antidiabético oral, por exemplo, de 3 anos atrás, se você pegar essa mesma receita e for numa farmácia, hoje eu compro esse medicamento da mesma forma. Eu posso seguir o meu tratamento sem nenhuma modificação durante um bom tempo, né? Se eu não estiver sentindo nada, né? Se minha vida estiver tudo bem, né? Eu posso pegar aquela receita, vou na farmácia e pronto, né? A drogaria hoje, ela é um dos pontos de primeiro acesso à saúde de muitas pessoas, né? A rede assistencial, ela não é uniforme nos diferentes municípios, então cada município tem uma organização própria, tem município que tem uma demanda espontânea no centro de saúde,
todos os dias, tem município que não tem, que é só consulta, que essa demanda espontânea é feita na UPA, né? E quando você fala em UPA, o paciente, não, vou pegar fila, então eu prefiro ir numa drogaria, né? Tira a minha dúvida numa drogaria, e antes de passar, se piorar, eu vou no centro de saúde, né? Uma boa parte é triste, isso, né? mas é uma situação que a gente vive que é muito frequente, né? É muito frequente. Só que é um pouco diferente, né, Wenderson? Porque antigamente, que eu acho que foi até uma perda muito grande para o profissional farmacêutico, que antigamente a pessoa mais importante da cidade era o farmacêutico, né? Era aquele farmacêutico clínico, aquela pessoa que conhecia o paciente, a família, os diagnósticos da família, né? Então, eu acho a época das boticas, né? Ele manipulava os medicamentos. Exatamente. Ele conhecia, né? Então, exatamente. Com essa questão da indústria farmacêutica e da formação vir voltada realmente para a farmácia, para a distribuição do medicamento, e agora está retomando, né, essa questão aí da farmácia clínica, né, daquele dia a dia do farmacêutico inserido com a gente dentro das equipes multiprofissionais e não perdendo aquele espaço que acabou que todo mundo pega um pouquinho do papel do farmacêutico, né? E a gente sabe, na Santa Casa, durante alguns períodos, a gente tem o farmacêutico com a gente na equipe, outros não, por causa de demandas da instituição, né? Que realmente é complexo, então às vezes disponibiliza, ele fica com a gente, às vezes não dá para ficar, mas a gente vê a diferença que é quando o colega do farmacêutico está conosco na equipe, trabalhando com os pacientes a questão do uso racional do medicamento, né? Das interações medicamentosas. Então, assim, é um outro olhar muito refinado do colega farmacêutico e que faz toda a diferença para a gente, né, no dia a dia. Os pacientes, quando a gente tem um colega na equipe, eles veem aí como que é diferente essa abordagem. Então, quando eu entrei, o foco muito ainda era a parte de gestão, né? O farmacêutico ele não estava muito inserido no SUS, né? Eram poucos profissionais, esses profissionais eles davam suporte a 4 centros de saúde. Então, se você for levar por 40 horas, né, seriam 10 horas, teoricamente, para cada centro de saúde. E acaba que a parte de gestão, ela ocupa muito do seu tempo, né, inicialmente. Porque você ficando pouco tempo no centro de saúde, acaba que o acesso fica sendo prioritário, né? Com o passar dos anos, houve um incremento de profissionais, né? Foi percebido que a presença dele era válida porque a gente conseguia economizar, ter menos gastos, né? Porque perdia-se muito medicamento, né? Os insumos de diabetes no início, eles eram a cargo das equipes em alguns centros de saúde. Esses insumos eram repassados pelos técnicos de enfermagem ou pelas enfermeiras, em alguns pelo administrativo. Então, era uma coisa muito burocrática, né? Você chegava lá, você assinava um protocolo, pegava o insumo e levava para casa, né? E aí eu fui percebendo que as demandas que vinham para mim inicialmente, né, como a grande maioria dos farmacêuticos da rede, eram demandas focadas na adesão do paciente, né? Aquele paciente, ele não consegue tomar o medicamento da forma correta, nós já tentamos de tudo, né? Vai lá como se fosse uma pá de cal, né? Vai lá e tenta a última chance ver se esse paciente toma o medicamento da forma correta. Inicialmente, a gente realmente trabalhava isso, né? Porque a gente pensava que, tendo uma prescrição médica, ela deveria ser seguida à risca. Que era suficiente, né? Que a gente tinha realmente que atender uma receita, e se caso o paciente apresentasse algum problema, que a gente ia repensar nessa receita, né? Mas com os anos de prefeitura, eu fiz o curso de farmácia clínica, que me deu outro olhar, né, da importância da gente
avaliar a farmacoterapia do paciente de uma outra forma, né? A atenção farmacêutica, ela é muito incipiente ainda. Acho que se não me engano, foi na década de 90, início da década de 90. Para você pensar em profissões que já têm séculos de existência, de condição clínica consolidada, a parte clínica farmacêutica ainda é bem recente, né? Muito. E graças à atenção farmacêutica, com uma filosofia bem consolidada, a gente vai avaliar se os medicamentos estão indicados, na sequência, se eles estão efetivos, depois seguros, e por fim eu vou avaliar se o paciente está sabendo utilizar da forma correta ou se ele tem acesso a esse medicamento, fez toda a diferença. Porque numa visita, numa consulta, eu não vou trabalhar a adesão primeiramente. Eu vou olhar se aquele medicamento atende à condição clínica do paciente, se o medicamento está sendo efetivo ou não, se ele tem alguma queixa relacionada ao medicamento, para depois trabalhar, né, a adesão desse paciente, né? Dando um exemplo clássico, né? Um paciente em uso de glibenclamida. Olha, doutor, né? Todo mundo que está aqui no centro de saúde, ele chama de doutor, né? Olha, doutor, eu parei de usar esse medicamento porque no meio da tarde eu não tinha vida. Eu suava muito, eu ficava desanimado, né? Eu não podia dirigir, ficava com medo de desmaiar no volante. Eu fui e tirei por conta própria, né? Se eu fosse trabalhar a adesão desse paciente, eu ia falar assim, não, mas você precisa tomar, né? Você precisa tomar esse medicamento sim, porque ele faz bem, a sua glicada precisa baixar e esse medicamento é indicado para ele. Hoje a gente já trabalha de uma outra forma, né? Será que não dá para dividir esse medicamento ao longo do dia, substituir por uma gliclazida? Será que a indicação está correta? Correta. Será que esse paciente já não é indicado entrar com insulina também? Né? Será que ele se alimenta em horários regulares? Se ele não fica pulando refeição e por isso que o medicamento trouxe algum problema para ele, né? Sensação de hipoglicemia. Então, antes de trabalhar a adesão, a gente tem que, com esse andar de SUS, eu percebi que é importante a gente ouvir o paciente antes de qualquer tomada de decisão. Cada paciente tem a sua história, cada paciente tem as suas particularidades, né? Eu vejo claramente o pessoal falando assim, não pode comer nada que vem debaixo da terra. Você precisa diminuir a quantidade de alimentos que tem açúcar na sua dieta. Aí o paciente tem o quê? Uma cesta básica só para viver. E se você for olhar a cesta básica, 70% a 80% dela é açúcar. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. Né? Com as ferramentas que a gente tem. Isso, porque... E se colocar sempre no lugar do paciente, né? Se fosse eu no lugar dele, numa situação crítica, vivenciando toda aquela experiência subjetiva com o uso dos medicamentos, antes de usar medicamento, eu não sentia nada. Agora eu estou usando medicamento, estou sentindo mal, peraí. Né? Eu era mais feliz não usando nada. Exatamente, né? Que é o que porque muito paciente fala. Tem um raciocínio lógico, né? Ainda tem aquela questão do paciente respeitar muito a decisão do médico, né? Eu sempre falo, na primeira consulta, né, deixa o médico te nortear, né, fazendo perguntas, para saber qual que é o seu quadro clínico, quais que são as funções, quais que são os fatores que são agravantes e atenuantes dentro do seu dia a dia. Mas a partir da segunda consulta do retorno, você precisa falar também. Exatamente. Né? Porque é a sua vida que está ali sendo colocada em jogo, não é simplesmente uma receita, né? É um novo estilo de vida, né? Você passa de um estilo de vida sem medicamento e agora para um estilo de vida com medicamento. E como que vai ser o seu dia a dia com medicamento, né? Exatamente. E aí a gente não coloca no lugar do paciente. Não, mas você precisa tomar essa metformina, mesmo se ela causar diarreia, você vai ter que tomar. Misericórdia. É importante tomar. É importante tomar? Mas não dá para começar uma semana com um comprimido, na semana seguinte 2, e aumentando gradativamente. Né? Se você estiver sentindo mal, você retorna aqui.
Porque quem que gostaria de ter diarreia durante um mês, gente? Ninguém, né? Misericórdia, melhor. Ninguém Aí tem que dar sabe. razão quando a pessoa fala assim. É lógico, Muito né? Porque melhor não eu não usar. gostaria de ter. Você tá nem um Eu não dia, gostaria de ter. nem um Então, turno, quem dirá o mês. né? Então, quando a gente começa a se colocar no lugar do paciente, a gente percebe que a farmacoterapia é muito mais do que eu garantir o acesso ao medicamento, né? O medicamento, depois que ele sai da farmácia, ele começa uma outra novela. Tem uma novela até a dispensação, e depois da dispensação, uma nova novela. É o medicamento na vida real, né? As relações dele com a família, como que vai ser dieta nessa família. Eu não consigo fazer dieta, porque todo mundo em casa come errado, só eu que vou comer certo, né? E aí é muito complexo isso, né? E a gente trabalha dentro de uma equipe multiprofissional, mesmo eu não sendo nutricionista, mesmo eu não sendo psicólogo, existem áreas que são de comum acesso a todos os profissionais. E é importante que tenha, porque nessas interseções eu consigo perceber até onde eu consigo ajudar o paciente, até onde eu preciso recorrer à ajuda do colega. Então, só para a gente entender aqui um pouquinho antes, para a gente voltar um pouquinho antes, para entender, para todo mundo entender, para ver se essa ordem está correta. Pelo menos em Belo Horizonte, onde vocês estão inseridos aí no sistema, e pelo que eu entendi, não é universal, né? Ter o farmacêutico no Brasil. Não é isso? Não é, não. Né? Mas não pelo menos em Belo Horizonte, que o farmacêutico está inserido, todas as unidades de saúde, a dispensação está sendo sempre feita pelo farmacêutico? Não, né? Porque eu sou privilegiado, né? Eu estou em um centro de saúde apenas. Mas nós temos colegas que têm 2 centros de saúde, colegas que têm 3 centros de saúde. Então, são 40 horas dividido, às vezes, em 1 a 3 centros de saúde. E nessa divisão ainda fica uma parte com gestão e uma parte com assistência. Então, os períodos que o farmacêutico está na farmácia, ele pode detectar esses casos. Se ele tem uma equipe que apresenta, ao dispensar, né, mesmo ele não estando dentro da farmácia, se ela perceber que aquele paciente é um potencial caso, a gente pode trazer esse caso para a reunião também. A própria equipe que atua na farmácia pode sinalizar a necessidade de pelo menos uma conversa dentro da equipe sobre aquele paciente. Entendi. Então, há uma triagem, né, assim, geral da equipe multiprofissional para esses casos selecionados que vocês levam para a reunião da equipe para traçar um plano terapêutico para esse paciente. Não é isso, então? Então, de acordo com a oferta, de acordo com a carga horária do farmacêutico dentro da farmácia, a chance de você identificar esses casos, quanto maior é a carga horária na farmácia, maior é a chance de você detectar esses casos. Muitos casos vão passar despercebidos, geralmente. Mas qual que é a importância de discutir esse caso nas reuniões de matriciamento? Como a nossa carga horária ela é limitada, nós não vamos conseguir fazer a dispensação para todos os pacientes que passam na farmácia. Quando você discute esse caso na reunião de matriciamento, você meio que sinaliza para a equipe que aquele problema com o paciente A pode estar acontecendo com mais 10, 20 pacientes da mesma equipe. E aí o olhar as pessoas ficam mais atentas. Isso. A gente, ao discutir na reunião, a gente tenta que nas próximas abordagens clínicas o olhar seja diferenciado. Quando alguém reportar uma queixa ou um problema parecido, olha, já teve um caso com o paciente A, será que não está acontecendo algo similar com esse paciente B? Que eu possa estar intervindo agora? Né? Então, a gente consegue capacitar a equipe com um caso clínico, a gente consegue
abranger outros profissionais, né, nessa reunião, e talvez a gente pode beneficiar outros pacientes, mesmo não atendendo eles diretamente. Exatamente. Que é a questão do atendimento indireto. Né? Então, essa capacitação de equipe é fundamental na atividade posterior a essa reunião. Não, né? Você tem um olhar diferenciado. O aprendizado, né, que é feito em equipe, o trabalho em equipe. Mas vamos dizer que tem pessoas aqui assistindo a live que têm diabetes, que frequentam as unidades de saúde com mais frequência e que elas identificam aqui uma questão. Peraí, eu quero ter o meu farmacêutico, eu quero conversar com a pessoa que está responsável por esses medicamentos, ou talvez a pessoa veja no não médico uma porta de entrada para a melhora do seu tratamento. Então, se essa pessoa, por exemplo, chegar na unidade de saúde e falar assim, olha, eu gostaria de conversar com o farmacêutico, eu não estou me sentindo bem com alguns medicamentos, ou o medicamento que me entregou, eu estou achando que minha insulina não está funcionando, por exemplo. Ele conseguiria ter esta conversa? Como que seria isso no dia a dia? Então, essa questão é uma questão muito delicada ainda, né? Porque como a grade curricular não formou a maioria dos farmacêuticos para a questão clínica, isso vai depender muito da segurança de cada profissional. Esse primeiro contato, acho que ele não é negado, né? Uhum. É claro que ele não vai ser... A resolutividade vai depender do engajamento de cada profissional. Mas esse primeiro contato do paciente com o farmacêutico, independente de passar pela equipe, ele acontece sim. Tá? Uhum. E de acordo com essa conversa, eu vou trazer o caso dele para a equipe. Porque é importante que os outros profissionais que também abordem esse paciente saibam daquilo que eu estou falando. Que é uma coisa que eu reforço muito todo dia. Não adianta o médico falar A, o enfermeiro falar B e eu falar C. Porque isso o paciente não vai ajudar em nada. Não, só atrapalha, né? Deixa todo mundo doido. Só. E se eu tenho 3 informações diferentes para uma mesma queixa, eu vou seguir aquela que é mais conveniente para mim. Isso, de modo geral, o ser humano é claro, naturalmente. Né? Então, eu vou seguir aquela que me convém melhor. Então, eu passo para a equipe o que? Olha, esse paciente está tendo essa demanda tal, eu acho que poderia ser isso, isso e isso. Então, é importante que todo mundo que tem essa conversa com ele tente falar mais ou menos nesse sentido, porque se eu trago, às vezes o paciente tem, a equipe, algum membro da equipe tem um preconceito com relação àquele paciente. Fala assim, mas aquele paciente ele é relapso. Aquele paciente... Rotula, né? Negligente. Rotula o paciente. Que é uma coisa que a gente fala muito no dia a dia da linguagem, né? Que tem que se ter um cuidado muito grande com o seu próprio parente dentro de casa, ou seu amigo, ou seu colega de trabalho, ou seu cônjuge, ou seu paciente, com a rotulação de fulano não se cuida, fulano não adere ao tratamento, porque você vai repetindo tanto aquilo que a equipe começa a criar uma barreira com o paciente, como se fosse assim, essa pessoa nunca se cuida, né? E isso é uma coisa muito problemática na linguagem. Então, é muito importante isso que o Wenderson está falando no dia a dia das equipes, né? Não rotular para poder entender melhor qual que é o processo, né? Então, isso é fundamental. E aí, eu queria que você contasse para as pessoas que estão aqui. Eu vi que tem muito profissional de saúde farmacêutica aqui, né? Eu vi que o pessoal foi entrando aqui, está sempre com coisinha farmácia. Como que é para você, farmacêutico, ter esse domínio da insulinoterapia que você fez nos nossos cursos aí? Como que é para você e qual é a diferença que você vê em relação aos seus outros colegas que às vezes não têm conhecimento nenhum da insulinoterapia? Conhece, às vezes, a insulina,
mas não conhece a insulinoterapia. Conta pra gente um pouquinho, conta pro pessoal um pouquinho como é para você isso. Então, como eu disse antes, a questão clínica, ela inicialmente, ela não é uma obrigação, né? Porque assim, eu não fui treinado para isso. Se eu for ter que executar, eu vou precisar de ser treinado, né? Só que o start, né, em mim, partiu de uma demanda social, né? Onde eu percebi que havia um espaço entre o paciente e o médico. E havia muitas perguntas nesse espaço. E atribuir toda a responsabilidade no paciente e no médico é sobrecarregar os dois. Os dois. Né? Os dois. Né? A gente sempre critica, eu vejo muitos colegas criticando o médico, outros criticam os pacientes. Eu penso assim, enquanto tiver nesse binômio, vai ficar pesado. Né? Porque não há consulta que dê conta. Olha, se a gente for pensar numa população que cerca de 10% tem diabetes, é muita gente. É impossível, né? É muita gente. Não dá para, assim, se você tem uma área de 5 mil pessoas, 10, 500, se tiver 500 pacientes com diabetes, imagine, o ano letivo vai ser, um dia para cada um deles, se for pensar. Então, é muita sobrecarga você delegar só para os dois. E falar que os dois estão certos ou os dois estão errados. Diabetes é uma condição crônica que ela é complexa, porque tudo que envolve comida é complexo. Tudo que envolve comida, hábitos de vida e comida, tudo isso é complexo. É diferente de eu ter pressão alta e falar assim, olha, você vai tomar o seu medicamento para controle da pressão e a grande maioria vão conseguir controlar com o uso de medicamentos. Um come um pouco mais de sal, outro come um pouco menos de sal, faz uma adaptação à dieta leve e consegue levar a vida. No caso de diabetes, é muito complexo. É muito mais complexo que isso. Não é só assim, diminui o sal, né? Então, existem fatores que agravam o quadro, muitos fatores. E aí que a gente precisa de mais profissionais nesse meio tempo. Então, quando eu percebi isso, eu falei assim, não, eu vou ter que me capacitar, porque esse paciente está meio abandonado dentro desse esquema do SUS, né? Está muito médico centrado no cuidado do paciente com diabetes. Então, eu comecei a estudar porque eu vi que é uma demanda social. E aí, essas capacitações que eu fiz, e que eu sempre falo para os meus colegas fazerem também, é importante porque todo profissional precisa reservar um pouco do seu tempo para se atualizar em tudo na vida, né? Então, se chega um paciente complexo, né, que tem diabetes e é complexo, chega até mim, como que eu vou conseguir ajudar esse paciente se eu não for estudar? Você entendeu? Eu não vou conseguir ajudar nunca, porque é tão complexo. E tem alguns colegas que até falam assim, né, Wenderson? Janice, quando a gente não sabe e chega o paciente, é um paciente com diabetes, gente, é muita gente. Você não vai pegar um paciente com diabetes de vez em quando, né, Wenderson? É impossível. Não. Quem é da área de saúde hoje, você só vai pegar de vez em quando se você trabalhar de vez em quando.